salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diretriz Online. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito do endividamento do Corinthians e o que esse endividamento pode nos ensinar na nossa vida de empreendedores. Bom, o Corinthians, como a maioria das pessoas já conhece, ele é um clube paulista e um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Recentemente vem se vinculando na mídia esportiva um endividamento absurdo do Corinthians. E o que a gente pode aprender com esse endividamento e olhando para essa notícia, como nós, empreendedores, podemos aprender com esse tipo de notícia do endividamento do Corinthians. A gente vem se vinculando na mídia esportiva que o Corinthians tem uma dívida aproximada de 2 bilhões de reais. Isso é um número muito assustador para um clube de futebol e principalmente pensando na arrecadação que o Corinthians tem. É estimado que o Corinthians ele tem uma arrecadação anual de 1 bilhão de reais. E aí eu acho que, e é exatamente aí que eu acho que mora o problema do Corinthians. Mas vamos discutir um pouquinho como o Corinthians pode ter chegado nessa situação. O Corinthians, esse endividamento do Corinthians, ele não aconteceu da noite para o dia. Com certeza, isso vem de gestões e gestões. E a pergunta é, como o Corinthians chegou a um endividamento tão elevado e provavelmente esse endividamento é o maior da sua história? A resposta para o Corinthians ter atingido um endividamento tão elevado, considerado o maior endividamento da sua história, a resposta para isso é muito simples e complexa ao mesmo tempo. É uma única palavra: gestão. A gestão do Corinthians ela foi falha e foi ausente em muitos pontos durante um grande período de tempo, porque esse endividamento ele não nasceu da noite para o dia. Isso foi dado durante anos, talvez décadas, de má gestão e falha na gestão financeira da empresa. Ok, até aí tudo bem. A gente já sabe que o Corinthians tem uma dívida bilionária que foi construída durante anos de má gestão e talvez você esteja se perguntando aí, ok, Samuel, e o que o endividamento do Corinthians tem a ver com a minha empresa? O endividamento do Corinthians não tem nada a ver com a sua empresa. Porém, uma das coisas que nós podemos afirmar com toda certeza que, se você não cuidar da gestão financeira do seu negócio, a sua empresa, em escalas proporcionais, pode chegar a um endividamento tão grande que pode acabar com o seu negócio. Ou seja, a sua empresa pode falir por uma falha na gestão do seu negócio. E o que a gente aprende com isso? Que a gestão financeira, ela determina o sucesso ou fracasso, seja de um clube de futebol, de uma empresa ou até de uma pessoa física. Eu vou citar um exemplo aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu conheço, e talvez você também conheça, pessoas que se endividaram com cartão de crédito, por exemplo. E por que isso acontece? Muitas vezes o cartão de crédito ele tem um limite muito superior às nossas receitas. Muitas vezes o limite dele é alto em relação ao que a gente tem de rendimento mensal. Isso cria uma falsa impressão que a gente tem um limite para utilizar, que a gente vai conseguir fazer a quitação desse limite se a gente consumi-lo na sua integralidade. E o que isso provoca na gente? Como o nosso limite ele é um pouco mais elevado em relação ao nosso rendimento, a gente costuma parcelar muitas contas no cartão de crédito. Conheço pessoas, inclusive, que parcelam tudo, jogam tudo todos os gastos no cartão de crédito. Isso vira uma bola de neve, porque
como você não controla os gastos que você realiza no cartão de crédito, para você chegar num limite dentro dos seus rendimentos para pagar essa fatura, você acaba estourando o seu orçamento por conta das parcelas que você foi fazendo ao longo do tempo e não controlou. Ou seja, você tem um limite de gastos, ou melhor, você tem um limite de cartão de crédito e você extrapola o limite de gasto que você tem em relação ao seu rendimento. O que acontece? Você quebra. Você entra em endividamento com o cartão de crédito. Provavelmente isso pode ter acontecido com o Corinthians, porque ele tem um número de faturamento anual de 1 bilhão e foi criando gastos durante o período que a gente comentou aqui, que isso foi criando-se uma bola de neve e tornando-se impagável, muito parecido, fazendo essa relação com o cartão de crédito. Pois bem, e nas empresas? O que acontece com as empresas? Acontece a mesma forma. O empresário, muitas vezes, ele faz as contas baseado no que ele fatura. E ele cria uma relação assim: bom, se eu faturo 100 mil reais por mês, significa que eu consigo fazer uma parcela de 3 mil aqui durante 6 meses, comprando qualquer coisa do fornecedor, investindo ou fazendo uma manutenção, enfim, qualquer tipo de gasto. Acontece que toda vez que ele vai fazer qualquer tipo de ação de parcelamento com fornecedores, com gastos fixos, né, como manutenção, como eu disse, algum tipo de investimento, ele sempre pensa naquele faturamento máximo de 100 mil. E ele vai encaixando dentro da cabeça dele, porque ele não faz a gestão, ele vai encaixando dentro da cabeça dele que é possível pagar aquilo. Porém, ele se esquece que a conta que ele está fazendo naquele dia, aquele gasto que ele está construindo naquele dia, ele vai se somar a gastos que ele fez no passado. E isso também gera uma enorme bola de neve que acaba criando uma grande dificuldade de caixa para essa empresa. E o que acontece nesses casos? A empresa quebra. Então, o que é importante para o seu negócio e o que a gente pode aprender com o Corinthians? A gente precisa ter uma gestão eficiente do nosso negócio. E gestão financeira é como se a gente fosse escovar os dentes. Eu sempre falo isso, né? Você não acorda de manhã, todo dia, e pensa assim: hoje eu vou escovar o dente. Hoje eu não vou escovar o dente. Você não pensa nisso. Simplesmente você levanta e escova os seus dentes. A gestão financeira do seu negócio, ela tem que ser a mesma coisa. O pensamento é o mesmo. Aliás, não tem que nem se pensar se vai ou não fazer a gestão financeira da sua empresa naquele dia. Ela tem que ser feita. Porque a partir do momento que você controla as finanças do seu negócio, controla a gestão dos gastos do seu negócio, você evita criar um endividamento proporcional, claro, né? Proporcional ao que o Corinthians gerou para ele. Porque os valores são proporcionais realmente. Porque você, na sua empresa, o seu faturamento pode ser de 100, 200 mil, mas os seus gastos são proporcionais a esse valor. É o que acontece com o Corinthians. Nós estamos falando de bilhões, mas os gastos do Corinthians são milhões. Jogadores ganham milhões, gastos com manutenção, com estádio, são milhões. Então, juntando milhões com milhões, chegamos a bilhão. E no nosso caso, a gente vai de milhares e milhares e milhares, nós chegamos a centenas de milhares. Isso é proporcional e vai acontecer com a sua empresa se você não cuidar da gestão do seu negócio. E aí, você concorda ou discorda comigo nesse vídeo? Deixa aqui nos seus comentários para a gente abrir uma discussão para ver realmente se a gestão financeira
é importante para o seu negócio. Aproveito também e peço para você fazer a inscrição aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, para a gente trazer cada vez mais conteúdo para você, empreendedor, empresário, pessoa física que precisa entender melhor de finanças, saber como fazer a gestão do seu negócio. Fortalece o nosso trabalho aqui se inscrevendo no canal. Eu aproveito e peço também para você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você identificou que faz esse tipo de coisa, que se endivida no cartão, que se endivida na empresa, para que esse vídeo ajude ela a entender melhor a importância da gestão financeira na sua vida e na sua empresa. E para finalizar esse vídeo, toda vez que você for fazer um gasto, lembra do Corinthians. Um forte abraço e até o próximo vídeo.